Eita glória! Hoje tem milagre pra tua vida, tem resposta pra você, meu irmão. Quando você clama, o Senhor se levanta do trono pra te escutar. Há um mistério na vida do crente, não há ninguém que possa explicar. Quando a igreja está de joelhos, Deus se levanta do trono para lhe escutar. Quando a igreja de joelhos ora, Deus do céu manda resposta para honrar seu povo. Se a igreja hoje aqui clamar, o céu vai se manifestar e responder com fogo. Fogo que queima o pecado, pra desfazer a tormenta, pra consumir o altar. E quando o fogo pegar, vai ter milagre na tenda. Quando a igreja clama, Deus age pro seu povo. O que ele fez no passado, se a igreja clamar, vai fazer hoje de novo. Deus faz tudo de novo, Deus é fiel. Enquanto a igreja clama, Deus quebra correntes. Enquanto a igreja clama, age de repente. Enquanto a igreja clama, quebra o cativeiro. Enquanto a igreja clama, faz transbordar o celeiro. Enquanto a igreja clama, Deus entra na prova. Enquanto a igreja clama, Ele fecha a cova. Enquanto a igreja clama, não sei se é resposta. Enquanto a igreja clama, faz transbordar o celeiro. Enquanto a igreja clama, Tem vitória que do alto vem, tem reboliço na terra, milagre também. Quando esse povo clama grande de joelhos, não tem segredo pra vencer. Qualquer questão é oração. eu sei quando você clama, Deus Ele entra em ação. Eita glória! enquanto a igreja clama, Deus quebra correntes. Enquanto a igreja clama, age de repente. Enquanto a igreja clama, quebra o cativeiro. Enquanto a igreja clama, faz transbordar o celeiro. Enquanto a igreja clama, Deus entra na prova. Enquanto a igreja clama, Ele fecha a cova. Enquanto a Eita, igreja Deus. clama, não sai sem resposta. Enquanto a igreja clama, tem milagre, tem vitória. Tem vitória pra você. Eita, Deus do alto vem, tem reboliço na terra, milagre também. Quando esse povo clama a Deus de joelhos, não tem segredo pra vencer. Qualquer questão é oração. Eu sei enquanto Você clama, isso entra em Deus entra em ação e faz o milagre acontecer. Eita Deus, eita glória, Deus é poderoso. A igreja clama e o Senhor responde. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É de joelho que você vai vencer. É orando, é falando com o papai. Eita Jesus poderoso. enquanto a igreja clama, Deus quebra a corrente. Enquanto a igreja clama, age de repente. Enquanto a igreja clama, quebra o cativeiro. Enquanto a igreja clama, faz transbordar o celeiro. Enquanto a igreja clama, Deus entra na prova. Enquanto a igreja clama, Ele fecha a cova. Enquanto a igreja Eita. clama, não sei sem resposta. Enquanto a igreja clama, Tem milagre, tem vitória. Eita Deus, tem milagre, tem vitória. Esse aqui do Do alto vem, tem reboliço na terra, milagre também. Quando esse povo clama a Deus de joelhos, não tem segredo pra vencer. Qualquer questão é oração. Pois enquanto você clama, Ele entra em ação. Não tem segredo pra vencer. Qualquer questão é oração. Pois enquanto você clama, Ele entra em ação. Em ação, em ação. Eita, agora quando você ora, Deus entra em ação e o milagre acontece. Louvado seja Deus. Aleluia. Eita, Jesus é poderoso, é fiel, é lindo. É o justo juiz, advogado das nossas vidas. Oh, glória. Eita, é de joelho que você vai
vencer. É de joelho que a sua família fica de pé. É de joelho que Deus cura a tua vida, a tua alma. É de joelho que você vai vencer toda a peleja, batalha. Deus vence por mim e por você. Aleluia. Eita glória. Aleluia, Jesus. Eu sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim. Ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, meu meu amor, ah, meu Deus, aleluia, Deus. Eu sei que fiz, eu sempre te amar. Seu amor, Amor, eu quero sempre confiar, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Ah, como é bom estar de joelho e sempre te adorar, ó meu Senhor Jesus, o meu primeiro amor. Eu sei que fiz tanta coisa e nem era pra estar aqui. Eita Jesus, mas o Senhor me conformou e me perdoou. Ah, meu Deus, como é bom estar de joelhos e sempre te adorar, ó meu Senhor Jesus, o meu primeiro amor. É sempre te amar e quero me renovar no seu Espírito sobre mim. Eu quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda, Senhor. Oh, 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 o meu primeiro amor. Eita Jesus, como é bom estar, Senhor, de joelhos sempre te adorar, te amar, dizer que tu é lindo, tu é fiel, tu é santo, que tu é o justo Deus, tu é tudo que nós temos nessa terra, é o Senhor. Como é bom estar te adorando, te amando, Senhor. Somos pequenos, necessitamos tanto do Senhor, da sua misericórdia, da sua paz, da sua luz. Eita Jesus, só o Senhor é Deus. Tira. Aleluia. Meus três. Eita glória. Meu irmão, vou ler aqui um pouco do Salmo 93. Esse salmo eu não sei muito ler, o gaguejo, mas é assim mesmo, né? Eu não sei, eu só fui para a escola muito grandona, já era mocinha, quando eu fui estudar. Não tive tempo para estudar, só para trabalhar. E você sabe a minha vida, como foi. Você, muita gente já sabe. Não tive tempo para a escola, nunca fiz curso, eu nunca fiz nada de
essas coisas de curso, nem o que é curso. O seu nada. Mas o pessoal vai dizer, mas você nunca estudou, como é que você sabe ler? Ler. É porque Deus é quem ensina a gente. Eu sou ali o 3º ano da casa de ABC. Então, se eu sei ler muito pouco, gaguejo, mas ler, já li a Bíblia toda, sei escrever qualquer cartinha para qualquer canto. É mal feita a letra, é mais fácil, porque Deus é a nossa sabedoria, Deus é a nossa força, Deus é tudo que nós temos. Deus, qual foi o sapato que cabe no pé de Deus? Qual foi a faculdade que Jesus fez? Qual é a casa de Jesus? Então Jesus nunca fez nada disso. Nosso Deus, nosso Jesus, ele nunca foi a escola nenhuma. E ele é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria. O Senhor é a própria sabedoria, nosso Deus, você sabe, né? Então, um pouco que eu sei, é para a glória de Deus que eu faço. Em nome de Jesus. Olha aqui o Salmo 20, 93. O Senhor reina, ele está vestido de majestade. O Senhor se revestiu-se e cingiu-se de fortaleza. O mundo também está afirmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios se levantam e o Senhor é os rios. Levanta o seu ruído e os rios levantam e as suas ondas. Mas o Senhor, nas suas mais altas poder, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiel são os teus testemunhos e testemunho. A sua santidade convém à tua casa para sempre. Louvado seja Deus. Deus está dizendo que o Senhor se vestiu-se de majestade, de poder, ele é o próprio poder, ele é a própria fortaleza, ele é tudo para nós. Nós podemos buscar esse Deus para nós ter unção, para nós ter visão, para nós ter sabedoria. É Deus que ensina tudo para nós, ele bota tudo na nossa mente, no nosso coração. A Bíblia diz que Deus é tão poderoso que a terra é os cabelos dos seus pés. É o cabelo dos seus pés. Então, se a terra é os cabelos dos seus pés, Deus pisa na terra como quem está pisando no banquinho, né? E Deus é tão poderoso, muito grande. Deus é santo, ele sabe todas as coisas, ele é o sábio, ele é tudo, ele é a sabedoria. E que ele botou no mar, o ferrolho dele, ele colocou um ferrolho no mar e disse: daqui você não vai passar. E as águas do mar não passam, só invade a terra quando Deus consente. Mas ele botou um ferrolho no mar, as águas não saem daquele canto, ele tem o limite dela ali. Ela não voltar para alagar a terra. Mas quando Deus permite, tudo é com a permissão de Deus. Quando se acaba uma cidade, é porque Deus permitiu, tudo é permissão de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o pecado está muito grande em alguma cidade, o pecado está muito grande, começa a feder nas narinas de Deus, começa a feder o pecado, e Deus vai e acaba com aquele canto, com aqueles lugares, aquelas cidades. E nós estamos no final dos tempos, né? O mundo está se acabando aos poucos. Cidade, é rios, é morte afogada, é morte de todo jeito, né? Lugares se acabando, terremoto, maremoto. Mas Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. E o nosso Deus também, ele mediu todas as águas do mar, dos oceanos, das lagoas, do rio, de todo o canto desse mundo. Deus mediu as águas na concha da sua mão. Olha que Deus grande, olha que Deus poderoso. Que Deus grande é esse que nós temos, que nós servemos. Ele mediu tudo na concha da sua mão. Ele pesou os montes numa balancinha de pisar ouro. A Bíblia diz que ele é tão grande que ele está sentado acima dos anjos e dos querubins. Ele está sentado no globo da terra, louvado seja Deus. Ele está olhando todas as coisas. Esse Deus é tão poderoso, é tão grande. E ele está conosco todos os dias. Por isso que a gente tem que buscar esse Deus. Buscar ele, porque ele está voltando para buscar um povo de mão livre e de coração puro. Ele tem os dele, não é todo mundo que vai ser salvo nessa terra aqui, não. Porque se fosse todo mundo, ele dizia que era todo mundo. Ele fez o mundo inteiro, o povo inteiro, toda a humanidade, mas muita gente não quer saber da palavra de Deus. Desprezou, deixou, saiu. Muita gente que eu conheço, que era das igrejas, que era até pastor, até bispo, hoje não é mais, hoje vem por aí. É porque tem os escolhidos de Deus, tem os filhos de Deus e tem os filhos das trevas. Nem todo mundo é de Deus, não. É de Deus que ele fez, mas não quer saber de Deus, que Deus não vai obrigar aquela pessoa a querer ele, né? Você sabe. Então, se Deus está de olho nessa terra,
nesse mundo aqui. Ele está olhando todo dia para essa terra aqui, todo instante. Aqui a Bíblia diz que ele se inclina para olhar para olhar para a terra. E a gente é tão pequeno diante de Deus que ele vê a gente como uma gota de água que cai dentro do balde. Tão pequeno nós somos, meus irmãos, nós não somos nada não. Nós somos só cinza e pó, nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos o que Deus tem para fazer daqui para amanhã. Hoje é hoje, amanhã não pertence a nós, só pertence a Deus. Por isso que nós temos que se converter, deixar o que não agrada a Deus, buscar o Senhor, porque Ele está voltando, porque Ele é nossa salvação. Sem Deus a gente não tem salvação. A Bíblia diz que o caminho do céu é muito estreitinho. Você tem que se esforçar muito para entrar por uma portinha estreita. A portinha do céu é muito estreita. Tem a porta larga e tem a porta estreita, né? Então, se a porta do céu da salvação é estreitinha, você vai se esforçar muito para entrar por essa portinha estreita. Nós temos que renunciar nosso eu, renunciar tudo que não agrada a Deus, que não presta, para buscar Deus, para ter nossa salvação. Porque essa terra aqui nós não vamos ficar. Ninguém vai ficar aqui nessa terra um dia. Um dia tudo aqui vai se acabar. Assim como começou o mundo, assim vai terminar. Deus fez o céu, a terra e o mar com a sua palavra. Deus fez tudo com a sua palavra. Ele fez tudo, o mundo, tudo que nele há com a sua palavra. Mas o ser humano, ele fez com a sua própria mão. Primeiro ele fez o homem. E depois do homem, ele soprou, ele fez um bonequinho, ele fez o homem. Soprou nas suas narinas, deu fogo de vida. Nós temos o fogo de vida de Deus na nossa vida. Que Deus botou. Quando Deus corta a extensão, acabou. Se a pessoa morreu, acabou-se. Por isso eu tenho que buscar Deus quando partir daqui, não sabe o dia nem a hora, e está preparado para morar na glória, para servir o Senhor, para estar pertinho dele. Depois ele fez a mulher da costela do homem, não foi? Do Adão. Deixou o Adão pegar o profundo sono. E quando Adão pegou o profundo sono, ele tirou a costelinha de Adão e fez uma mulher para ele. Então Deus botou o homem, sabe aonde? No jardim. Deus é tão bom, maravilhoso, Deus ama tanto o homem que ele botou o homem foi no jardim. Botou o homem no jardim com a sua mulher chamada Eva, né? E lá Deus disse para ele não comer daquele fruto ali, de todos os frutos, mas daquele dali conhecedor do bem e do mal, ele não podia comer. Aí o irmão foi teimoso, aí veio a serpente, né? Enganou a mulher, disse que ela pudesse comer, que não fazia que era bom para ela, eles iam conhecer o bem e o mal. E aí eles comeram do fruto que Deus disse que eles não comessem, eles comeram. E aí entrou o pecado na terra através de Adão e Eva, né? Aí todo meio-dia, toda a virada do dia, a Bíblia diz que Deus passava no jardim para ver o casal que ele tinha botado lá, Adão e a Eva. Aí nesse dia que eles pecaram, eles estavam nus, né? Quando eles abriram os olhos, eles estavam nus. Então eles se esconderam, botaram um bocado de folha enrolado nele, as folhas, eles se esconderam. E quando Deus chegou, chamou Adão, ele estava escondido. Aí Deus já sabia que ele tinha pecado. Deus sabe tudo que um dia nós pode errar. Nós não somos aqui perfeitos, nós procura a perfeição, procura andar nos caminhos do Senhor, fazer tudo para não pecar contra os olhos de Deus. Mas Deus disse que a perfeição, perfeito só tem Deus. Ele é o perfeito. Aqui na terra sempre tem. O ser humano tem os seus pecados. Não é pecado de matar ninguém, fazer coisas horríveis aos olhos de Deus, não. Pecado de falar alguma coisa, dizer alguma coisa que não é para dizer, de falar isso, falar aquilo. Porque todo mundo tem pecado. Nós já nascemos do pecado da nossa mãe, né? Aí a gente está pelejando para não pecar, para sair da vida errante, que não agrada a Deus, não fazer isso, não fazer aquilo. O Espírito Santo orienta você, a mim, o que nós devemos fazer, o que é o melhor para a nossa vida, para nós não se meter nesse mundo de ilusão, nesse mundo triste, que não tem mal que dar a ser humano nenhum. Um mundo de pecado, um mundo de horror, um mundo de morte, um mundo de pranto, de choro, de dor. É só o que você vê hoje. Você não vê mais nada, só amargura, só tristeza. Então nós devemos se preparar para a volta do Senhor, né? Porque ele vai voltar. Tem muita gente que diz que não acredita, Esse pouco dia aí uma pessoa falou para mim: mas deu pequena, que eu vou dizer que Jesus vai voltar, ainda não voltou. Minha filha vai voltar, porque tudo que tem começo, o dia tem fim.
Ele está escrito na Bíblia que ele vai voltar. E a Bíblia, essa Bíblia que é a palavra de Deus, não, a Bíblia diz que não há uma palavrinha dessa que não se cumpre. Nem um tio se pode dizer, porque todo vai se cumprir. A palavra de Deus. Se ele vai voltar, ele vai voltar. Ninguém não sabe o dia nem a hora, não está marcada a data no calendário de ninguém. Mas ele vai vir de surpresa. Quando você não espera, quando a gente não esperar, Jesus vai voltar. Vai voltar porque nós temos que estar preparados. Nós temos que se preparar, guardar nossa vida, nossa alma, preparar para a volta do Senhor, deixar as coisas que não agradam a Deus, amar o seu próximo, perdoar ele. Se ele vem mais de um dia, a pessoa, não, mas fulano fez tanto mal a mim, irmã, não consigo perdoar aquela pessoa. Você tem que perdoar. Por mais que aquela pessoa tenha feito com você, você tem que perdoar. Porque o perdão é uma coisa tão linda. Olha, o perdão tanto faz o bem para o que está perdoando, como para o que pediu perdão. Porque se fosse assim, Deus não disse que estava naquela cruz de madeira. Ele disse, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Quando mataram Jesus. Então, se o perdão, nós temos que perdoar aquelas pessoas que têm feito mal a gente. Às vezes é muita coisa, mas nós temos que perdoar por amor a Deus. É por amor a Deus. Tem que perdoar eles para que nós tenhamos a nossa salvação também. E no Pai Nosso está dizendo perdoa, porque perdoar é aquele que nos tem ofendido. Não tem não, na oração do Pai Nosso, a oração que Deus deixou no mundo, não foi o Pai Nosso? Um desse perguntou, Senhor, como convém nós orar? Ensina-nos a orar. Aí Deus disse, quando for orar, ore Pai Nosso que está no céu. Você orar é o Pai Nosso. Porque é uma oração que Deus deixou, o Pai Nosso. Deus diz perdoar os nossos pecados, para que nós podemos, perdoar nossos pecados a quem nos tem ofendido. Para que nós seremos também salvos. Eu já enfrentei uns mistérios aí, muito grandes, muitos anos para trás. Uma pessoa queria me matar, que tinha muito ódio de mim, foi uns anos lá, faz muitos anos, eu era jovem ainda. Aí enfrentei esse diabo mesmo, com oração, com jejum, de madrugada, e enfrentei, fui na casa dessa criatura. Hoje ele não fala muito comigo não, mas onde eu passo, que eu vejo ela, eu falo com ela. Eu tirei tudo que tinha de mim, contra ela, foi sair, Deus tirou. Agora, se ela não perdoou, o problema é dela, não sei se ela perdoa de coração. Agora eu perdoo ela de coração e de alma. Não guardo mágoa de ninguém, não guardo ódio contra ninguém. Não ando na casa de ninguém todo dia, mas eu amo as pessoas. E não quero mal deles não, a hora é para ele, para o mundo, para a terra, para o planeta, para o mundo. Eu não tenho mágoa de ninguém, sei nem o que é ódio nem mágoa. Raiva a gente tem, né? Porque qualquer hora a gente tem uma raiva de uma pessoa, da gente mesmo, da família, qualquer coisa, a pessoa diz alguma besteira, mas depois aquilo Deus tira aquilo tudinho. E todo dia diz, Senhor, tira de mim o que não te agrada, tira de mim o que não vem de ti, tira de mim o que não é do Senhor, tira tudo. Todos nós temos que pedir a Deus, porque nós somos falhos, nós somos pequenos demais. Tem que ver, Senhor, me lava no seu sangue, me tira tudo que não vem de ti, que não presta, que não te agrada. Me faça eu andar como o Senhor andou, amar como o Senhor amou. É isso que a gente pede todo dia, buscar Deus de joelho, clamando, chorando, pranteando, um dia cantando, outro dia chorando, mas na presença de Jesus. Não deixe Jesus por nada, porque Ele é tudo que nós temos. É o nosso Salvador, o nosso Pai, nosso Deus, a nossa saúde, a nossa força, o nosso alimento. É tudo que nós temos. Sem Ele nós não faz nada, não vamos lugar nenhum sem Jesus. Pois vamos buscar, meu filho, você que deixou Jesus, você que saiu da casa do Senhor, Deus nunca deixou ninguém, a pessoa que deixa Deus. Volte, minha irmã, para a casa do Senhor. Volte, meu irmão. Volte, jovem. Abraçar o seu pai. Orar, falar com ele. Orar pela tua casa, mulher. Pela tua família, pelos teus filhos. Pelo teu lar. Porque a mãe é a coluna de uma casa. A mãe é a coluna. Se a coluna cai, desabar, toda a casa desaba. Por isso que a mãe sempre tem que estar em constante oração para os seus filhos. Orando. Pedindo a Deus de joelho, até jejuando por eles, porque o inimigo está tão terrível nessa terra, está tão triste, matando o ser humano de todo jeito. Eles vêm para matar, roubar e destruir. E ele quer sangue, ele quer vida, ele quer alma. É o mais que ele quer. Mas é a juventude que ele está querendo. Os jovens, porque os jovens são o futuro de amanhã. Ele quer acabar com a juventude. Então nós devemos orar para guardar nossos filhos debaixo das asas do Altíssimo, no esconderijo do nosso Pai. Pedir a Deus todo dia misericórdia, porque a gente se calar, as pedras vão clamar. Nós temos que falar, assim mesmo sem saber, mas tem que falar. Falar com Deus, falar com o papai. Pregar para as almas que estão sofrendo por aí, tanta alma sofrendo, minha irmã, meu irmão.
alma sofrendo, alma enclausurada pelas forças do mal, presa. Tem alma que não está presa na cadeia, mas está presa pelas forças espirituais do mal, que prisou naquela pessoa, naquele pecado ali. O pecado é tão terrível, porque que nós pecadores assim nós somos, mas nós não somos escravos do pecado. A Bíblia diz que o escravo do pecado é aquele que tem o pecado e nunca deixa. Não consegue deixar o pecado, a pessoa não tem força para deixar aquele pecado. É todo o tempo pecando. É pecado em cima de pecado. É pecado em cima de pecado. Pecado em cima de pecado. A pessoa não tem força para deixar aquele pecado, para sair daquele pecado. Esses daí eles são escravos do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Nós somos livres já pelo sangue de Jesus. Então a Bíblia diz que o salário do pecado, sabe o que é? A morte. A pessoa peca tanto, peca toda hora sem parar, e chega o salário do pecado, que é a morte. A pessoa morre qualquer hora no pecado. Por isso vamos deixar o pecado para lá, meu irmão, minha irmã. Para buscar Jesus, para buscar Deus. Ore. Deus fez a tua boca, deu uma língua, uma boca para tu orar, falar com Deus, cantar para Ele, orar pro povo. Aquele que você nem conhece, eu oro por ele, sei nem quem é, mas Deus sabe quem é. Então, minhas irmãs queridas, povo de Deus, povo bom, povo amado de Jesus, homem de Deus, mulher de Deus, povo católico, criança, jovem, novo, amo vocês demais e Deus também. Mulher de Deus, ore por a minha vida, vocês sabem que eu preciso de oração, muita oração, porque tem muita gente que quer afligir a nossa alma, quer afligir a nossa vida, se a gente fazer até mal nada com a pessoa, você é odiado pelas pessoas, você que serve a Deus, o mundo lhe odeia, o mundo lhe odeia. Você nem faz nada com as pessoas já criam ódio de você só em lhe ver. Tem gente que não suporta ver nem a sua voz, suporta ver nem você falar uma palavra, fica com raiva de você, com ódio. Porque isso não é ele não, isso é o diabo, é o cramunhão. A gente tem que orar para repreender esses demônios, esse mal, essa potestade, essa coisa do diabo. Que não pode estar odiando os outros, tem que amar a pessoa do jeito que ela é. Então, meus irmãos, vamos orar, ore por mim, que eu oro por vocês, minhas irmãs amadas, minha mulher de Deus. Um dia vocês que estão me escutando, ore por mim, que todo dia eu oro por vocês. Batalha, vem muitas batalhas para nossa vida, para nossa família, para nossa casa, de madrugada, à meia-noite. Nós temos que estar preparados para Deus repreender as batalhas que é para nossa vida. Muitas batalhas espirituais. Né? Você sabe, batalhas não faltam não, é direto. Quando acaba uma luta, lá vem outra. E assim Deus vence todas por nós, porque Deus é o general de guerra e Ele nunca perdeu batalha. Nosso Deus é poderoso, Ele é lindo, Ele é fiel, Ele está do teu ladinho. Você nem sabe, Ele está pertinho de você. Ele está dizendo, meu filho, eis que eu estou aqui. Se abrir a porta, eu vou entrar e cearei contigo e tu comigo. Quer cear com Jesus, quer viver com Ele, ame a Ele. Aceite Ele para morar no céu. Louvado seja Deus. Então, boa tarde, meus irmãos. Um beijo no coração de vocês aí, vocês estão, que Deus abençoe as nossas vidas, nossas casas, que Deus abençoe esse lugar, Deus abençoe a cidade, o mundo inteiro, o planeta está chorando, está gemendo, o planeta está sofrendo, a terra está gemendo, meus irmãos, o povo da terra estão chorando, estão sofrendo demais. É preciso se voltar para Deus, saber que Deus está acima de todas as coisas. Deus Ele é o general de guerra e Ele não perde batalha, e Ele está no controle de todas as coisas. O controle é Deus, tudo Ele que está na mãozinha dele ali. Qualquer Ele fala o que Ele quer, porque Ele é dono do céu, da terra e do mar. Não há outro além do nosso Deus, só é Ele. Então, boa tarde, um beijo no coração de vocês, eu amo muito vocês, Deus também. E vamos continuar. Enquanto Jesus não voltar, a nossa vida é essa. A glória de Deus. Boa tarde, meus amados. Deus ama vocês, eu também. Amo todos vocês, não tenho raiva de ninguém, nem ódio de ninguém. Vivo do meu cantinho, mas orando por vocês também. Eita, Deus é poderoso.